A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai, mamãe, juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje a lição de número 8. Nós estamos aqui aprendendo sobre os ensinamentos do nosso Deus e vamos ver sobre quem que nós iremos aprender. E essa pessoa, enquanto eu estava estudando, é muito bom falar sobre ela. Porém, de uma responsabilidade muito grande, porque hoje é sobre o nosso Salvador. Deus me ensina sobre o seu Filho Jesus. E as passagens que nós iremos aprender se encontram no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24, o capítulo 27, do versículo 45 até o 54, capítulo 28 e o livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao versículo 52. E o objetivo desta aula é que o aluno aprenda que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para nos salvar. E o ponto central, Jesus veio ao mundo como homem, para nos salvar. O nosso Senhor Jesus, ele deixou a sua casa, deixou a sua glória para vir aqui a este mundo por amor a mim, por amor a você. Então, nós precisamos tão somente ser grato a Deus por esse presente tão maravilhoso. E como nós podemos ser gratos? Através, da nossa vida de obediência, através da nossa comunhão com o nosso Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar agradecendo a Deus por mais uma semana, que Ele nos deu oportunidade de estarmos juntos. Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na Tua presença. Senhor, obrigado porque o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é amor. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, o seu único e perfeito Filho, aqui a este mundo. Por amor a mim, o Senhor nos deu este presente, o Senhor Jesus nos deu a salvação e agora que eu possa dar, Senhor, para Ele, a minha fidelidade, o meu amor, Senhor, e todos os dias enquanto eu viver. Se faça presente na nossa aula, perdoe os meus pecados, minhas falhas e me ajude a continuar a ser uma mensageira aqui nesta terra do Teu grande amor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, que você possa abrir os teus olhos, abrir o seu coração e aprender mais um pouquinho sobre o grande amor do nosso Deus. Então comece a sua aula feliz, comece a sua aula alegre, receba as crianças com carinho, leve o seu melhor para dentro de sala de aula. Essa semana eu não estarei dando aula, seria o meu dia, mas eu troquei porque eu não vou conseguir estar na EBD, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês, de oferecer a Deus, o pouco que a gente pode, mas sendo de alegria no coração e o nosso melhor para Ele, amém? Então vamos aqui na nossa memória em ação. Está aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, 2, versículo 5, que diz assim, Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus, ele deu a sua vida para comprar a liberdade a todos. Então, olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Aí o versículo 6, que não faz parte da lição, mas eu vou ler com vocês. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Então você não é escravo mais. Então você precisa ensinar para as crianças que elas não estão presas no pecado. Jesus, ele pagou o maior preço, ele quebrou ali na cruz, todas as correntes. Então se ela quiser, ela pode ser livre. Muitas crianças estão aprisionadas, com o seu semblante entristecido, com a sua mente ali fechada para as coisas ruins. Então, que você possa levar libertação para suas crianças, liberdade, e dizer para elas que o Senhor Jesus, ele comprou a nossa liberdade. Então, elas podem sorrir, elas podem sonhar, elas podem ser crianças, mas ser obedientes e tementes ao nosso Deus, Então, muitas crianças hoje a gente vê que elas estão com seu semblante triste. Pergunta qual é o seu sonho? Tia, eu nem sei, nem sonho mais.
não tenham vontade de ser nada nessa vida. Não, elas são crianças, elas precisam sonhar, elas precisam brincar, elas precisam sorrir. E você vai levar essa salvação, essa alegria de volta para as suas crianças. E eu quero mostrar aqui para vocês, né, representando, aqui na lição fala sobre uma dinâmica para você fazer, mais ou menos representando isso daqui que eu vou estar mostrando para vocês. Então, nessa dinâmica aqui, ó, que diz assim, olha, que Deus, o nosso Criador, né? Deus, ele criou todas as coisas e ele criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Mas o homem, ele fez o quê? Ele escolheu, né, desobedecer a ordem de Deus. Então, quando o homem escolheu desobedecer, porque o homem andava assim, olha, lado a lado do nosso Deus, né? Vamos fazer assim com a sua mãozinha, olha, unidos ao nosso Deus, ou juntinho do nosso Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, houve uma separação. Agora o homem, ele já não conseguia, por mais que ele tentasse esticar a sua mão, por mais que ele tentasse se aproximar do nosso Deus, já não, essa aproximação já não dava mais certo, porque houve como se fosse uma barreira, né? Não tinha mais como o homem ter acesso ao nosso Deus, porque o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Então agora já não tem mais como ter essa união, como ter esse contato com o nosso Deus. Mas o nosso Deus, vendo a sua criação distante dele, ele disse, eu quero trazer de volta o homem para perto de mim, eu quero trazer de volta o sentimento, eu quero que eles voltem a me sentir, eu quero que eles voltem a ter a comunhão comigo. Então é onde Deus envia, né, o mediador entre Deus e o homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio aqui a este mundo, olha, para unir, para trazer de volta a ponte, o acesso, para que o homem pudesse ter de volta a comunhão com o nosso Deus. Então Jesus Cristo, ele veio aqui, olha, porque o homem, ele estava, né, aqui perto dele tinha um abismo. Se ele entrasse aqui, ele iria cair. Mas agora Jesus Cristo, ele veio, e Jesus Cristo, ele é essa ponte. Então o homem, né, pode, olha, eu vou falando do homem aqui, né? Então o homem agora, olha, ele pode vir ter de novo a comunhão com o nosso Deus. Sentir dentro do seu coraçãozinho o nosso Deus, conseguir ouvir, conseguir, né, fazer a vontade dele aqui nessa terra. É somente Jesus Cristo que pode fazer com que o homem tenha essa comunhão com o nosso Deus. E ele veio aqui a este mundo. Jesus, ele veio para trazer de volta para nós o acesso ao estar perto do nosso Deus. Então, que eu e você possamos permanecer cada dia mais bem pertinho do nosso Deus, para que a gente possa ter, né, o acesso à comunhão com o nosso Deus. Porque o mundo, ele está vivendo no mundo de pecado, né? As pessoas, olha aqui, ó, estão sofrendo, estão tristes. Por quê? Está com a sua vida contaminada pelo pecado. Mas Deus, ele não quer nos ver longe dele. Então ele vem com Jesus, seu único e perfeito Filho. Jesus, ele deixou ali toda a sua glória, né? Jesus, ele deixou o céu, ele deixou a sua casa, e ele veio viver aqui nesse mundo como uma pessoa comum. Jesus, ele não teve regalias, né? Quando as pessoas olhavam para ele, não viam uma luz que dizia assim, Filho de Deus, né? Separado. Jesus, ele não chegava nos lugares e as portas se abriam, as pessoas iam oferecer o melhor para ele. Não, Jesus, ele viveu aqui como um homem simples. Assim como eu e você temos que trabalhar, temos os nossos afazeres, Jesus, ele também teve a sua vida comum aqui nessa terra. Mas ele veio aqui, olha, a Bíblia diz para nós que Jesus, ele veio como um bebezinho, né? Maria, ela estava ali noiva de José. A humanidade esperou por muito tempo esse milagre acontecer. Mas Isaías diz assim,
que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O mundo estava em trevas, mas uma grande luz raiou, dizendo sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então Jesus, ele veio aqui como um milagre. Né? A história, a Bíblia nos deixa esse relato de algo que nunca mais vai acontecer. Aconteceu somente uma vez, que Maria, a mãe, né, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, estava ali na sua casa e o anjo a visitou, né? O anjo Gabriel desceu ali na sua casa e disse que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas o que acontece? Maria, ela estava noiva, ela nunca tinha conhecido nenhum homem. E então o anjo vai até José, que era o noivo de Maria, e diz que o que estava dentro dela era do Espírito Santo e que isso só aconteceria uma vez, não ia acontecer de novo. Então que era para José cuidar do Salvador do mundo que estava dentro do ventre de Maria. E José também aceitou esse desafio. Então eles se casaram e quando chegou o dia, né, o momento em que Jesus iria chegar a este mundo, Maria deu à luz a Jesus lá na cidade de Belém, em uma estrebaria, né? Não foi num palácio. Jesus, ele não veio em um palácio, não. Jesus, ele veio aqui a este mundo e ele nasceu em uma estrebaria, ele foi colocado em uma manjedoura. Jesus, ele nasceu como um bebezinho. Jesus, ele teve aqui a parte, né, de ele ser um bebezinho, até que ele chegasse na sua idade de 12 anos como uma criança normal, como uma criança comum. E ali, então, com 12 anos de idade, Jesus, ele vai ao templo. E quando ele vai ao templo, ele entra lá no templo e ele vê os doutores da lei conversando. E Jesus estava entendendo tudo aquilo que eles estavam dizendo. E ele sabia sobre quem ele estava dizendo, que era sobre Deus, o Pai dele, né? O nosso Pai. Então Jesus, ele esteve ali entre os doutores e os doutores ficaram admirados. Como uma criança, né? Como um menino sabe de todas essas coisas. E Jesus, ele disse para a mãe dele: mãe, aonde mais eu poderia estar a não ser na casa do meu pai, né? Onde eu posso ter a comunhão com ele, aonde eu posso aprender sobre ele. Então Jesus, mostrar para as crianças que Jesus, ele foi um bebezinho, ele foi um adolescente, ele se tornou uma pessoa adulta. E em todas as fases de Jesus, ele nunca fez nada de errado. Jesus, quando ele se tornou adulto, ele foi batizado e ele começou o seu ministério. E ali Jesus operou grandes milagres e maravilhas. Mas Jesus, ele veio com um propósito. E o propósito dele era de se entregar ali na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Então Jesus, ele sofreu, ele se entregou ali na cruz, para que eu e você pudéssemos ter o nosso pecado perdoado. Né, Pai? Jesus, ele se fez pecador em nosso lugar. Jesus, ele levou uma pesada cruz, né? Bateram em Jesus, machucaram Jesus, mas tudo isso, né? Ele suportou. Jesus, ele amava fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, aonde ele passava, ele operava milagres e maravilhas. Ele falava, ele entrava no templo, ele falava sobre o nosso Deus. E as pessoas começaram a perseguir Jesus, a ponto, olha aqui, ó, de condená-lo a morte e morte de cruz. Mas Jesus, ele suportou tudo isso, né? Até que chegou o momento que ele disse assim ali na cruz: Pai, está consumado. Jesus, ele poderia, né, enquanto os homens foram ali para prender Jesus, ele poderia chamar, né, anjos, falar para os anjos: desçam aqui e destrua todas essas pessoas. Jesus poderia sumir ali, desaparecer. Jesus, ele poderia parar o tempo para que ele não sofresse tudo aquilo. Né? Ele tinha poder no céu e na terra, mesmo ele sendo aqui homem, né? Que sofreu dores, sangrou, ele tinha poder, porque onde ele passava, cegos enxergavam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Então, Jesus, ele tinha poder, mas ele disse: não, eu vou,
né? Deus olhando lá do céu, vendo seu filho sofrer, mas Deus, ele permitiu Jesus ser castigado, Jesus sofrer tudo isso, porque eu e você estaríamos hoje aqui, precisando da salvação, né? Tantos anos se passaram até que Jesus chegasse, há mais de 2000 anos tudo isso aconteceu, e hoje a salvação chegou até mim e a você, e você precisa levar essa salvação aos nossos pequeninos. E Jesus, ele morreu ali na cruz, ele morreu e ele foi sepultado. Mas sabe o que tem de mais lindo nessa história? É que a morte não venceu o nosso Senhor Jesus, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje ele está vivo. Todos quanto recebem hoje Jesus como o único e suficiente Salvador, tem a sua vida transformada, tem o seu pecado perdoado. Então Jesus, ele ressuscitou. O bebê Jesus, olha, o bebê Jesus, o menino Jesus, né? O homem Jesus. Jesus, ele passou por todas as suas fases e sempre foi fiel ao nosso Deus. E o mesmo Jesus permanece hoje aqui, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós precisamos anunciar, porque no futuro nós talvez não estaremos mais, né? Vai chegar um momento que nós não vamos estar mais aqui. E isso será no futuro. Então que nós possamos anunciar a salvação, para que lá na frente as crianças, né, que vai se tornar adultos, continuam permanecendo firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, hoje eu estava falando para minha filha, nossa, eu amo tanto meu Jesus, ela disse, eu amo, eu falei assim, não, eu amo mais, né? Porque é muito bom a gente amar o nosso Salvador, eu amo assim, né, não tem como a gente explicar o amor que a gente sente por Jesus, porque ele fez muito por nós, ele deu a sua vida pela humanidade, ele deu a salvação para nós, né? Às vezes passamos por momentos tão difíceis aqui na terra, mas que você possa ter a esperança ainda, a esperança não morreu, né? Que você possa ter a esperança de que a vida eterna, o Senhor Jesus está preparando e em breve nós iremos morar com ele, mas para isso nós precisamos, olha aqui, ó, entregar a nossa vida a Jesus, mas se entregar por inteiro, não só metade, não só um pouquinho, que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida, o nosso coração para o nosso Deus, para fazer a vontade dele. Porque Jesus, ele voltou para o céu e ele está agora preparando um lindo lugar, né? Quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra clamou, a terra sentiu a dor da morte também de Jesus, porque Jesus, ele é o criador de todas essas coisas, né? Quando na criação do mundo, Jesus estava lá, mas o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou e hoje ele tem o poder da morte e da vida em suas mãos. Então, tão somente anuncie essa mensagem de salvação. Então, agora você vai poder cantar esse cântico aqui, ó, que diz assim, olha. Agora creio, sim, eu creio que Jesus me salvou, que por mim na cruz o Senhor Jesus sua vida ali entregou. Agora creio, sim, eu creio que Jesus me salvou, que por mim na cruz o Senhor Jesus sua vida ali entregou. Amém? Que o Senhor continue te abençoando cada dia mais, porque olha, o mundo andava em trevas, mas a luz raiou, Jesus, o nosso Salvador. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui aqueles cardzinhos das orações, olha, que eu tinha tirado, né, um por um, para que não fosse ficar repetido, né, as orações. E agora acabou e eu vou colocar todos eles de novo aqui na nossa caixinha. Esses cardzinhos estão disponíveis na internet, no blog de uma tia chamada Tia Vandinha. Eu acho que é isso. Se eu conseguir, eu vou colocar o link para vocês, para que vocês possam fazer o de vocês, tá? Tem o de cântico e tem o de oração. Então vamos ver agora aqui por quem que nós vamos orar hoje. Vamos ver aqui. Ó. Eu falar de Jesus, mais de Jesus, amém? Então vamos orar a nossa ofertinha, faça as atividades,
né? Se você tiver condição, leve a lembrancinha com o versículo. Hoje a gente nem focou muito no versículo, porque eu fiz aquela ilustração, né? Mas você faça a repetição e apresente dentro da sala de aula, dentro da igreja também, o Memória em Ação. Então vamos lá? Senhor, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na tua presença. Senhor, obrigado porque o Senhor veio aqui a este mundo, morreu ali na cruz e ressuscitou para me dar a salvação. Agora, Jesus, eu te peço, me ajude para que eu possa cada dia mais falar do teu amor, para que cada dia mais o Senhor nos dê força, porque às vezes estamos sem forças, mas o Senhor nos renova, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais e falar do teu amor, da tua salvação, de que eles ainda têm esperança, eles ainda podem sorrir, eles ainda podem sonhar, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Continue preparando o melhor dessa terra para cada um dos teus filhos. Abençoe a cada um aqui no meu canal. Continue abençoando o nosso dia, que possamos em tudo ver a tua mão, ver a tua glória e as pessoas possam sentir a tua presença. Continue abençoando a minha casa, a minha família e cuidando de todos aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, amém, amém. Então que o Senhor continue te abençoando. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu comentário. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.